Por que existe essa expectativa de que o dólar vá aumentar em relação ao real? Né? Porque uma moeda é sempre a cotação de uma moeda em relação a outra, não é uma cotação absoluta, é uma cotação relativa. Então, dólar em relação ao real. Qual é o princípio base do aumento na cotação do dólar? Basicamente, a gente vive num país que, comparando com os Estados Unidos, comparando com investimentos em outros países, é um país muito mais complicado. A gente tem toda uma estrutura que há 20 anos vem sendo descoberto escândalos de corrupção. A gente tem um problema de credibilidade no mundo. Foi descoberto Mensalão, Petrolão, Lava Jato, maior escândalo de corrupção já descoberto na história. A gente já teve bilhões de dólares e de reais, né? Você pode converter para ambas as moedas se você quiser, devolvidos aos cofres públicos diante de delações, diante de comprovação de corrupção. A gente tem um sistema tributário muito complexo, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, tanto que muitas empresas fecham por conta disso, muitas empresas vão embora por conta da complexidade tributária que a gente tem no país. Né? Tem alguns casos como o Citibank, por exemplo. O Citibank era um caso que ficou muito eloquente. Né? O Citibank tinha 1% da receita, 1% do faturamento do Citibank vinha do Brasil. E sabe quanto por cento dos processos trabalhistas, por exemplo, do Citibank vinham do Brasil? 99%. Olha que doido. Então, muitas empresas vão embora. Teve o caso também do Crocs. Sabe aquele sapatinho chulesento, o Crocs? Brincadeira. Tem gente que me diz que não é chulesento, mas tem cara de chulesento. Nunca usei aquele negócio. O Crocs, eu não lembro exatamente o caso, mas eu vou dar um exemplo aqui e você entenda isso como verdade, porque a lógica é verdadeira. O Crocs, ele é um sapato diferente, então não é nem uma sandália, nem um sapato de borracha, né? E aí, basicamente, lá a parte contábil lá da empresa, que fazia as pessoas que faziam a parte contábil dessa empresa, do Crocs, elas tributavam, por exemplo, como sandália e pagavam o imposto como se fosse sandália. Aí veio uma equipe de fiscalização e aplicou uma multa nessa empresa, na Crocs, que eu não lembro qual é a razão social exatamente agora, dizendo que, poxa, não era sandália porque tem aquela alcinha para fechar atrás, né? E a sandália basicamente não tem alcinha, ou a alcinha fixa, enfim, deu uma justificativa lá, tinha que tributar como sapato de borracha, porque caracterizava de uma forma diferente, então você tinha uma alíquota de imposto diferente, foi lá, multou e fez pagar a diferença. Aí passaram-se mais alguns meses e foi uma outra equipe de fiscalização da Receita lá fiscalizar lá aquela empresa e disse, vocês não têm que tributar como sapato de borracha, porque é sandália, tinha que estar pagando imposto dessa fora, foi lá e multou. Então, aí o que a empresa fez? Ela desistiu. Poxa, se é para eu ficar perdendo tempo com análise tributária, com um advogado tentando me defender, com eu tentando fugir de multa, eu vou vender só para outro país e eu saio do Brasil. Então, você tem toda uma conjuntura no país que desfavorece o investimento de estrangeiros. E o que faz a cotação do dólar subir ou cair? É justamente a entrada ou a saída de dólares do país. Quanto mais está fugindo o dólar do país, mais o dólar sobe. Quanto mais está entrando o dólar no país, mais o dólar cai. O que a gente vê historicamente acontecendo no Brasil, desde que o Plano Real foi adotado? De 99, até vou mostrar para vocês, de 99 a 94, de 94 a 99, a gente ainda tinha um regime de câmbio fixo, tá? Não era exatamente fixo, mas quem determinava qual era a cotação do dólar era o próprio governo federal. Então, o que a gente vê acontecendo? Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, vai ficar muito mais claro de entender isso daqui. Ó. Isso aqui é a cotação do dólar, tá? Então, a gente tinha o governo determinando, a partir de 94 do Plano Real, qual era a cotação do dólar. E ele ia corrigindo para cima vagarosamente, mas o governo mandava. Em 1999, a gente teve a adoção do regime de câmbio flutuante. O que significa? O dólar passou a oscilar livremente com base na entrada ou na saída de dólares aqui do país. E aí, qual é essa tese de uma elevação do dólar no longo prazo? É basicamente a continuidade do movimento que a gente já vê acontecendo. A gente vê que desde quando o dólar deixou de ser flutuante, deixa eu colocar aqui no valor correto, saiu lá do seu R$1 e pouquinho, ele começou a operar no Brasil 85 centavos ali no Plano Real, e de lá para cá a gente viu esse dólar chegar até quase R$6, e agora está na faixa aqui dos R$4,90, mas a gente vê que a trajetória de longo prazo ela é para cima. Por quê?
por conta de todas essas mazelas que a gente tem na economia, mazela que a gente tem na política, mazela que a gente tem no judiciário, mazela que a gente tem desses problemas tributários, toda essa complexidade. E aí, se você acredita que o Brasil vai ser mais atraente para os investidores estrangeiros do que as economias dos outros países, você está apostando que o dólar vai cair. Se você encara a realidade e enxerga assim, ó, toda a estrutura que existe no Brasil, econômica, tributária, e quem é empresário aqui vai saber o que eu estou falando, não é para ajudar o empresário. O empresário é o vilão, ele é o explorador, que explora o empregado, que ele é o trabalhador. O empresário não é trabalhador, né? O empresário ele é basicamente um explorador que enriquece às custas do trabalho dos seus funcionários. Você tem tudo isso construído na cabeça, no imaginário da população, e a população apoia, adora e aplaude isso. Então você tem toda uma estrutura montada para não ajudar o empreendedorismo no Brasil, para não ajudar o setor empresarial no Brasil. Logo, com o passar do tempo, você vai vendo essas aberrações, essa questão trabalhista, você vai vendo questão tributária, que é complexa, essa questão de insegurança jurídica. Agora há pouco teve essa questão aí que as decisões definitivas já não, elas poderiam ser modificadas, olha só que interessante, né? Decisões definitivas do judiciário poderão ser modificadas. Bom, então deixou de ser definitivo. Então isso tudo gera temor dos investidores estrangeiros de investir no Brasil, e quem tem dinheiro investido aqui faz com que essas pessoas queiram tirar os seus recursos daqui. Se elas tirarem seus recursos daqui, o dólar acaba se valorizando continuamente com o passar do tempo. O que é totalmente diferente de uma desvalorização do dólar no curto prazo. Algo que eu alerto vocês, desde o ano passado eu falo sobre isso, tá? Os meus mentorados, primeiras pessoas que eu falei isso foi para os meus mentorados da Mentoria Lince. Mentoria Lince é um grupo de mentoria que eu tenho que funciona como uma especialização para quem já é investidor sempre em alta. Então o primeiro passo é você entrar no programa Investidor Sempre em Alta, que é o meu programa de acompanhamento, a gente está na 23ª turma agora. E o segundo passo é você entrar na Mentoria Lince. Mas o que acontece? Na mentoria a gente tem um contato próximo, frequente, e eu mostro os meus testes, o que eu estou fazendo muito antes de colocar até próprio dentro do programa, porque é tudo entregue ao vivo, é um processo para quem já está um pouco mais avançado. E lá foi o momento em que, o primeiro local onde eu falei, né, a gente pode ter um dólar caindo no curto prazo no Brasil, sem dúvida nenhuma, por conta de uma atratividade que a gente pode ter momentaneamente. Por que a gente pode ter uma atratividade momentaneamente? Porque a gente está numa época de taxa de juros elevada. Se a taxa de juros cair, o que pode acontecer? Taxa de juros caindo, a gente pode ter o governo dando bastante auxílio, isso vai aumentar o consumo, aumentando o consumo, o que vai acontecer no curto prazo? Pode bombar a economia, muitos investidores estrangeiros podem querer investir no Brasil para aproveitar esse consumo maior, só que eu não consigo enxergar sustentabilidade nisso. Então, a gente vai ter um tombo depois. Até fiz uma live mais ou menos nesse caminho na última segunda-feira, falando sobre o próximo boom da Bolsa de Valores. Tá? Então, a gente pode ter no curto prazo uma desvalorização do dólar com muita tranquilidade. Até por isso que eu comentei lá no ano passado ainda que eu estava aumentando a parcela dos meus investimentos no exterior 1% ao mês. Só que por que eu faria 1% ao mês e não faria 10% numa pegada só? Justamente porque eu já contemplo essa possibilidade de uma queda do dólar no curto prazo. Então, por isso que eu vou fazendo aos poucos essa exposição maior em investimentos no exterior. Tá? Então, no curto prazo, é muito possível que a gente tenha um dólar caindo ainda mais. Totalmente possível. O que eu sempre falo para vocês é um horizonte de longo prazo. E por conta de todos os problemas estruturais do Brasil, a gente vê essa possibilidade natural, tranquila do dólar e muito além desses R$5 que ele está hoje. E eu não me assusto se o dólar for a R$10 até 2030, com muita tranquilidade. Não me assusto se o dólar for até R$10 em 2030. Uma outra questão que você pode pegar também, para você olhar indicadores um pouco mais profundos, é você olhar o PIB potencial do Brasil e o PIB efetivo. O que é o PIB potencial ou o PIB efetivo? Né? Se a gente pegar aqui um estudo da FGV, a gente vai conseguir ver que hoje o Brasil opera na sua capacidade máxima de produção. Não tem mais muito para onde o Brasil crescer sem existir anomalias econômicas, porque a gente está há praticamente 10 anos com o nosso potencial de produção estacionado. A gente não consegue crescer isso. Como que eu identifico isso, Vinícius? Por meio do PIB potencial e PIB efetivo, que é basicamente isso aqui. Eu já mostrei numa live completa, só vou dar um resumo rápido para vocês.
O que você está vendo aqui? Ó? Basicamente, o PIB potencial é essa linha laranja, tá? Esse é um estudo do FGV. Que basicamente, esse PIB potencial significa qual é o máximo da riqueza que o país pode produzir. Tá? O máximo da riqueza que o país pode produzir. E aí a gente consegue ver claramente que desde 2013 a gente está com o PIB potencial estacionado. Então a gente cresceu um pouco, decresceu um pouco e está nessa lenga-lenga. Mas a gente está há 10 anos sem conseguir aumentar a capacidade produtiva. E o nosso PIB efetivo, ou seja, o que realmente está acontecendo na economia do Brasil, teve uma grande queda, tá? Ali em 2014, 2015, 2016. Tanto que aqui a gente teve uma... Olha que doido. A gente teve a maior crise da história mundial para um país que não estava passando por uma guerra. Nós tivemos a maior crise da história mundial para um país que não estava passando por uma guerra, aqui entre 2014 e 2016. E depois a gente veio recuperando lentamente o nosso PIB, a nossa produção de riqueza no país. Depois a gente teve uma queda por conta da pandemia, teve um retorno da economia. E aqui, ó, no final de 2022, a gente já estava com a capacidade máxima de produção sem gerar anomalia na economia. Tanto que até aqui no final de 2022, a gente já estava com anomalia econômica, porque o governo anterior, alguns aqui me julgam que eu não gosto do governo atual e fico falando mal do governo atual, o próprio governo anterior já manipulou a economia de forma a causar um crescimento maior do que é sustentável para a economia. Então já estava gerando anomalia mesmo antes da virada do ano. Tá? E esse ano está intensificando com esse aumento de gastos que a gente está tendo, a gente não tem um comprometimento com o volume de gastos, vamos gastar mais e tudo mais. Então, o que acontece? Você tem uma conjuntura que no curto prazo pode fazer o dólar cair, as ações dispararem. Isso, inclusive, foi o que eu comentei e aprofundei muito na live de segunda-feira. Mas eu, Vinícius, particularmente, não consigo ver sustentabilidade desse movimento no longo prazo. No longo prazo, o que eu espero ver? Moedas fortes se valorizando em relação ao real, infelizmente, se a gente não mudar toda essa questão tributária, insegurança jurídica, toda essa histórica, essa mancha de corrupção que a gente tem no país, a gente tem que ser a preferência dos investidores estrangeiros e não simplesmente a opção de investimento especulativo quando a taxa de juros cai ou quando a taxa de juros sobe. E o Brasil é isso hoje. Então é por isso que a gente vive ciclos ainda mais fortes. Né? O Brasil ele explode para cima, explode para baixo, explode para cima. Por quê? Porque é só investidores, na verdade é só especulador estrangeiro que vem para cá. Não é investidor de longo prazo. Então você não tem uma melhora de longuíssimo prazo. É por isso que é essencial você, na sua estratégia de investimento, ter anti-ações. Porque essa volatilidade sobe, desce, é um grande problema para aquelas pessoas que têm a mentalidade fechada e pensam, poxa, vou investir só em ações, vou investir só em ações nos fundos imobiliários. Isso é um problema, porque você não tem uma grande evolução das empresas. Né? Exceto uma ou outra, um achado por aí. Agora, sabendo que você tem uma grande explosão dos preços e depois uma grande queda, você tem algo chamado volatilidade. E se você usa ações e anti-ações da forma certa, você se beneficia dessa volatilidade. Que é o que eu muito falo, mostro, explico aqui para vocês, que é essa necessidade de a gente ter anti-ações, de ter investimentos que se valorizam quando as ações caem. De forma que, deixa eu só contrastar aqui para vocês, vai ficar muito claro, de forma que você não fique perdendo dinheiro só porque a bolsa, por exemplo, está lateralizada. Então, vou dar um exemplo aqui, 2020 para frente, para fechar bem esse ponto, as ações do Brasil cai, sobe, cai, você fica nessa lenga-lenga e no fim das contas perdendo 10%. Tá? O que acontece? Se você tiver anti-ações, você tem investimentos que valorizam de forma oposta. E você pode aproveitar justamente essa volatilidade, essa grande queda nas ações aqui, para comprar mais. Com que dinheiro? Com o dinheiro do aportezinho que você vai fazer? Não, com o lucro que você está tendo nas anti-ações. Passa mais um tempo, as ações explodem para cima. O que você vai fazer? Vai pegar todo esse lucro que você teve, graças a esse investimento que você fez em promoção aqui embaixo, vai pegar esse lucro e vai comprar agora anti-ações mais baratas, porque futuramente elas vão subir, a economia é cíclica e tudo mais. Então, no Brasil, é essencial você ter anti-ações, por conta dessas dinâmicas, essa própria dinâmica da economia muito mais cíclica do que em países que têm uma segurança jurídica maior, que você pode confiar que uma decisão definitiva não vai ser modificada, em países que você tem uma estrutura tributária melhor, em países que você tem impostos mais convidativos, que faz com que a economia cresça, diferentemente do Brasil, que os impostos, o objetivo parece que dos impostos é fazer o grande crescer e o pequeno não. Então, quando arrumar a casa,
pode ser diferente, mas por enquanto não tem como, não tem como. É bem o que a Natália está falando, os parasitas precisam do hospedeiro. Tem que encher o carrinho quando as coisas estão ruins, agora, no que se refere às ações, e vender quando estiver lá no alto, sem falsas esperanças de que o Brasil vai ser o país do futuro, porque nos contaram em 2500 que o Brasil era o país do futuro, e até hoje é. Não chegou ainda a ser o país do presente.